Romanos capítulo 12, um texto bastante conhecido de todos nós, versos 1 e 2. A carta aos Romanos é um tratado teológico escrito pelo apóstolo Paulo àquela igreja que estava em Roma. Roma era a capital do império, Roma era a cidade assim mais importante daquela época. E a igreja em Roma era uma igreja também muito ilustre, nada a ver com a ideia do romanismo que se desenvolveu no quarto e quinto séculos, o catolicismo romano, o papismo, nada disso aqui, nada, absolutamente nada a ver. Apenas era uma igreja ilustre, estratégica, importante, como referência para as demais igrejas daquela época, uma vez que era a igreja da capital, a capital do mundo, a capital do Império Romano. Então, Roma desfrutava desta característica estratégica tão especial. E o apóstolo Paulo ainda não havia ido a Roma, ou ido àquela igreja. Paulo não conhecia a igreja de Roma. Paulo plantou várias igrejas, mas Roma não foi Paulo quem plantou. Lá no capítulo 1 ele diz isso: eu desejo muito conhecer vocês, estar com vocês, para compartilhar algum dom espiritual, ainda não tive essa oportunidade, mas em breve terei. E ele fala desse desejo de estar com aqueles irmãos que ele ainda não conhecia. De modo que Paulo escreve essa carta não para resolver problemas de igreja, como ele fez com Corinto, como ele fez com Gálatas, como ele fez com Filipenses. Filipenses não foi para resolver problema, mas foi para abrir o coração e tratar da amizade que eles tinham, não é? Os romanos não. Eles não tinham amizade, eles não tinham comunhão, assim, de relacionamento ainda, porque nem o conhecia, ele não tinha que resolver problema, o objetivo da carta não era esse. Então, Paulo escreve uma carta teológica, profunda, e ele mostra algumas coisas acerca do evangelho. O tema central da carta aos Romanos é o evangelho. O versículo-chave de interpretação da carta aos Romanos está em Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentio. E aí no verso 17 ele diz assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa carta, então, de Paulo, trata da grandiosidade do poder do evangelho para salvar o homem perdido. E aí ele começa dizendo que os gentios, os bárbaros, os pagãos estavam perdidos, mas que o evangelho é poderoso para salvar o mais ímpio, o mais pagão, o mais incrédulo, o mais devasso, o maior dos pecadores. O evangelho é poderoso para salvar a todos. É isso que ele está defendendo. Aí depois ele vai falar dos judeus, porque o judeu, né, ele se achava melhor do que os outros. Mas ele vai dizer assim: mas o judeu também está perdido, mas o evangelho também é poderoso para salvar os judeus. E aí lá no capítulo 3, verso 23, Paulo vai dizer que todos pecaram, judeu, gentio, grego, bárbaro, todo mundo, todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Mas o evangelho vem para trazer a reconciliação. Lá no capítulo 5, verso 1, Paulo vai dizer assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Cristo, que nós o recebemos pela fé, produz a reconciliação. A inimizade que havia, ela foi quebrada e restaurada agora, em amizade, em reconciliação, paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Então essa é a beleza do evangelho. Essa é a beleza do evangelho. Só para terminar esse panorama de Romanos, capítulo 8, e depois o capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai tratar sobre a relação de Israel enquanto povo eleito. E ele vai dizer a diferença entre Israel e os gentios,
mas também as semelhanças entre Israel e os gentios. E da mesma maneira como Deus foi gracioso para com os gentios, ele também será gracioso para com Israel. E aí várias questões escatológicas envolvidas no capítulo 11, especialmente, quando ele trata de todas essas coisas. E aí no verso 33 do capítulo 11, o apóstolo traz um hino de adoração, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. E aí ele termina essa sessão teológica da sua carta e inicia no capítulo 12, que nós chegamos agora. Isso aqui é apenas para a gente se situar contextualmente, o versículo que leremos. E Paulo, então, no capítulo 12, ele inicia uma sessão muito mais prática, porque do 1 ao 11, ele é teológico, ele é profundo, é essa longa sessão de argumentação em prol do evangelho e uma construção teológica sobre o quanto o evangelho é poderoso para salvar a todas as pessoas que creem em Jesus. E agora, no capítulo 12, então, ele inicia uma sessão prática. Por quê? O que adianta toda essa argumentação teológica se eu não vou colocar isso em prática? Toda a construção teológica deve servir para a minha vida prática. Todo o conhecimento de Deus que nós temos deve ser traduzido em atitudes, em ações da nossa vida prática no cotidiano. É no trato com a esposa, com o marido, é no trato com os pais, com os filhos, é no trato com o patrão, com o chefe, com o empregado, é no trato com o vizinho, com o guarda de trânsito, é no trato com o imposto de renda, é no trato na igreja, nos relacionamentos na igreja, tudo isso. A nossa teologia, ela não pode ser estagnada, assim, como se a gente tivesse 2 armários. Não, esse armário aqui é teologia. Aí eu abro e estudo a teologia. Aí depois eu fecho a porta da teologia e vou para o outro armário agora. Não, aqui é prática, aqui é minha vida normal. Eu esqueço a teologia, agora eu vou viver a vida normal. Não, tudo se mistura. Porque a nossa vida prática, ela deve ser o reflexo da nossa teologia, do nosso conhecimento da Escritura. Vocês percebem isso de uma forma muito clara quando a gente vê um funeral. Desculpa trazer um exemplo triste aqui. Um funeral. O funeral do crente e o funeral do não crente. Não é diferente? Não precisa nem falar nada, vocês já entenderam tudo. Por quê? A nossa teologia, ela faz total sentido. Nós choramos a perda daquela pessoa, choramos, estamos com saudade, mas nós temos esperança, nós sabemos onde aquela pessoa está. Isso é teologia em prática. Agora, o indiferente, aquele que não tem a esperança, ele fica desesperado, ele não sabe o que está acontecendo. Então, isso se traduz na prática do conhecimento bíblico e teológico. E é isso que Paulo faz. Depois que ele aprofunda a teologia do evangelho, o tema central é o evangelho, e ele aprofunda isso em 11 capítulos, ele começa o capítulo 12 dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixe a sua Bíblia aberta, porque eu quero trabalhar rapidamente aqui com os irmãos, palavrinha por palavrinha, desses 2 versículos, à luz disso que estamos pensando. Toda a argumentação teológica posta em prática. Por isso, Paulo começa o texto com a expressão portanto.
está escrito assim na sua Bíblia aí? O capítulo 12 começa com portanto. Portanto, é o quê? É conclusiva. Portanto, é uma conclusiva, não é? Então, ele começa com portanto, para dizer que tudo aquilo que ele tinha falado até aquele momento, portanto, então ele começa a colocar a nossa forma de agir. E eu quero trazer para a nossa meditação nesta manhã, esta exortação de Paulo, pois ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, portanto, irmãos, rogo-vos, ou portanto, ou pois, o pois também é a mesma ideia do portanto, rogo-vos, pois, irmãos, uma conclusão e um apelo. E a gente tem falado aqui acerca de maturidade espiritual, já uns 2 domingos eu tenho falado com isso, e eu espero que vocês não se zanguem comigo, né? Não fiquem enjoados de falar de maturidade espiritual, porque é algo que nós precisamos aprender todo dia, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, nada mais é do que maturidade espiritual. Quando ele coloca toda a fundamentação teológica do evangelho de forma prática. Isso é ser maduro na fé. Isso é ser um cristão maduro espiritualmente. É eu saber a realidade de Deus e colocar isso no meu dia a dia, no relacionamento com o próprio Deus e com os irmãos e com as pessoas ao meu redor, mesmo quando eu posso ser talvez ultrajado, oprimido, passado para trás, etc. Como eu devo agir? Devo agir como alguém maduro na fé. Por isso ele diz, rogo-vos, pois, meus irmãos. Olha que há um apelo de Paulo, um apelo, uma exortação para que os crentes romanos se rendessem a esta prática à luz da teologia do evangelho apresentada. Uma prática coerente com a vida cristã. Uma prática que honrasse ao Senhor. Mais uma vez eu vou falar de honra, que nós dizemos a honra e a glória, cantamos aqui ao Senhor, e aí o texto de Provérbios vai dizer honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. E aqui, em outras palavras, Paulo está nos chamando para honrarmos ao Senhor. A nossa vida precisa honrar ao Senhor. E por isso ele diz, nesse apelo quase que dramático, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus. Percebam que ele insiste enfaticamente, quase que dramaticamente, um apelo, uma exortação insistente. Porque às vezes eu e você nos fazemos meio que de surdos, né? Nós temos assim muita facilidade de deixar uma coisa entrar por aqui e sair pelo lado de cá. É ou não é? Temos essa facilidade enorme e a gente ouve, não é? E a gente esquece. Um exemplozinho bobo assim, por exemplo, né? Lá em casa ou na sua casa, a mãe diz assim, olha, fulano, faça tal coisa, arrume a cama, tire a mesa do jantar. Aí você ouve, entende e esquece. A gente tem uma facilidade de esquecer essas coisas, né? Por exemplo, esquecer, a rapaziada mais jovem aí, esquecer de arrumar a cama. Rapaz, pense um negócio que a gente esquece, né? Esquecer de lavar a louça. Interessante que ninguém esquece de almoçar, né? Almoçar as pessoas não esquecem. Dormir também ninguém esquece de dormir, né? Agora arrumar a cama, estender a toalha, né? Fazer as tarefas de casa, a gente esquece com alguma facilidade. Trazendo para o lado espiritual, a gente esquece também. A gente sabe que não deve fazer coisas erradas, mas a gente esquece e faz. E eu posso dizer uma coisa para vocês, estou falando sério, não estou brincando não. Às vezes a gente faz por rebeldia. Eu sei que é errado e eu faço por rebeldia, mas nem sempre é assim não. Às vezes a gente esquece mesmo. A gente esquece. A gente esquece. Tem um irmão querido lá na igreja que a gente fazia parte lá em São Fidélis, o irmão José Sil. E ele
tem muitos problemas de saúde, de glicose, não sei o quê, de coração, não pode comer uma série de coisas. Só que ele come tudo isso e ele disse para mim assim, pastor, eu esqueço e eu como. E depois que eu como, eu lembro que eu não podia ter comido. E eu achava que ele falava isso de brincadeira comigo. Mas não é não, é sério mesmo. Quando às vezes eu não vou fazer uma dieta aqui, não vou comer certas coisas, quando eu ver eu como, aí depois eu esqueço. Aí eu lembro e falo assim, ih rapaz, não podia ter comido esse negócio. Irmãos, a gente esquece das coisas certas. A gente esquece que não deveria fazer tal coisa ou que deveria fazer tal coisa. E é por isso que a gente precisa ser lembrado todos os dias, pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra, pela comunhão dos irmãos, pela edificação mútua. A gente precisa ser lembrado todos os dias para a gente não esquecer do que deve e do que não deve fazer. Por isso Paulo diz, nesse apelo veemente, nesse apelo quase dramático, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele roga mesmo, à luz de tudo que ele havia explicado, e ele faz então o seu pedido, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. E aqui também é teologia do Evangelho. Por que que aqui também é teologia do Evangelho? Porque no Antigo Testamento, o culto era a apresentação dos animais que eram levados para o sacrifício. Então, o mais rico levava um bezerro, o mais ou menos levava lá um cordeiro, o mais pobrezinho levava uma pombinha, mas todo mundo precisava levar um animalzinho para ser sacrificado, isso antes do Evangelho. Mas agora que o Evangelho é manifesto e que a teologia do Evangelho é conhecida de todos nós, então nós devemos ainda assim apresentar o culto, mas não mais aquele culto do Antigo Testamento que era simbólico, aquele culto do Antigo Testamento que apontava para Cristo, era um protocolo do que haveria de acontecer. E agora que Cristo já foi sacrificado por nós, na cruz do Calvário, nós não precisamos mais apresentar sacrifício de animais e nem nenhum outro tipo de sacrifício, a não ser o sacrifício da nossa própria vida dedicada no altar do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. Havia, no meio do paganismo, aquela ideia do sacrifício humano, que Deus nunca aceitou. Muitos pais apresentavam seus filhos em sacrifício e queimavam seus filhos, imolavam seus filhos, matavam seus filhos, como sacrifício humano para os deuses de Moloque e outros deuses, Baal. Deus nunca aceitou isso, sacrifícios humanos. E agora aqui, a ideia é de que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício a Deus, mas não como um sacrifício morto. Preste atenção. Como é que Paulo coloca isso aqui para nós? Que nós devemos apresentar os nossos corpos, e preste atenção, que aqui ele não está falando da alma. Aqui, como é que está na sua Bíblia aí? Está alma ou está corpo? Que apresenteis as vossas almas, é assim? Não, que apresenteis os vossos corpos. Está escrito isso aí ou não? Aqui não é nenhuma... não está deixando a alma de fora, não é isso. Mas é uma expressão bem clara de que o cristianismo, na sua expressão madura, na maturidade espiritual, não é uma religião apenas do espírito e o corpo faz o que quer. Não, senhores. Corpo e alma como um todo, como um indivisível, não tem como separar corpo e alma. Não, deixa o meu corpo em casa, vem só com a alma para a igreja. Não, não tem como. Não, aqui a alma está tranquila, mas eu vou pecar só com o corpo. Não, não tem como. E aqui Paulo está dizendo que os nossos corpos devem ser apresentados como um sacrifício. A ideia de sacrifício aqui é de oferta, é de culto, e lá embaixo ele vai dizer o culto racional.
Então, a nossa vida, o nosso ser, o tudo que há em nós, nós colocaremos isso diante do Senhor, a nossa expressão de culto, de adoração a Deus, os nossos corpos. Seu corpo, preste atenção nisso aqui. O seu corpo pertence ao Senhor. E o seu corpo deve servir para glorificar ao Senhor. Isso é muito especial, meus irmãos, porque muitos pecados nós cometemos no corpo. A prostituição, o adultério, a agressão, a violência. Muita coisa é pecado do corpo. E esse corpo bonito como Deus nos fez, porque nós somos bonitos, nós somos lindos diante do Senhor, porque somos transformados, novas criaturas. E o nosso corpo, então, ele deve ser consagrado como oferta, como culto, como adoração, como sacrifício a Deus. Não mais os animaizinhos, mas o meu próprio corpo. E aí a maneira até como nós tratamos o corpo, a maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Às vezes, nós temos alguns vícios, e os vícios destroem o corpo. O vício da droga, o vício do álcool, o vício do cigarro, esses tipos de coisa destroem o corpo, fazem mal ao corpo, e nós precisamos estar atentos a isso. Até mesmo a nossa alimentação precisa também honrar a Deus no cuidado com o corpo. E Paulo diz, apresenteis os vossos corpos como um sacrifício. Agora, que tipo de sacrifício ele coloca aí? Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O nosso corpo diante do Senhor, a nossa vida, o exercício da minha profissão, o exercício da minha liberdade, das minhas vontades, do meu gosto, tudo aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, tudo isso precisa ser colocado diante do Senhor como expressão de culto. Culto. Lá na faculdade, você está cultuando ao Senhor. Porque culto não é só esse momento aqui, não. Quando você está lá na faculdade, tendo uma aula de matemática, ou de biologia, ou de história, ainda que o seu professor esteja escarnecendo de Deus, você precisa saber assim, isso aqui é culto, e eu estou aqui apresentando a minha vida em culto diante do Senhor. Na sua casa, no namoro, no casamento, em todos os lugares, nós precisamos apresentar os nossos corpos, nossa vida, nosso dinheiro, nossos bens, nosso patrimônio, nossa inteligência, nossos diplomas, nossas habilidades, tudo que temos, tudo que somos, nossa família, nossos filhos, tudo é do Senhor. Por isso ele diz, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vivo, porque se a gente morrer, a gente vai para a glória, mas aqui na terra a gente não faz mais nada. Então eu quero estar vivo para apresentar a Deus o meu sacrifício vivo, enquanto estou vivendo e vivendo a vida, no decorrer da vida, no cotidiano da vida, eu quero apresentar a minha vida diante de Deus como culto. A minha vida como expressão de culto ao Senhor. Um sacrifício vivo, santo, porque a nossa vida é vida de santidade, como já lemos aqui, o texto de Pedro, lido pela Suzane no início do culto. Nós precisamos apresentar a nossa vida de santidade diante do Senhor e agradável a Deus. Um culto, então, vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo vai dizer, então, no verso 2, aquilo que é o tema da mensagem desta manhã. E não vos conformeis. Assim, diante disso tudo, uma vez que nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós não vamos nos conformar com este mundo,
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, diz o texto do apóstolo Paulo. Não vos conformeis. E eu quero, então, destacar rapidinho aqui para a aplicação nossa, 3 coisas pelas quais nós não nos conformaremos a este mundo. Não nos conformaremos. Preste atenção. Não vos conformeis. Esta é a exortação do apóstolo Paulo. Não vos conformeis. Não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao mundo, não fiquem parecidos com o mundo, é isso que Paulo está dizendo. É este o mandamento, é esta a exortação. Nós não podemos tomar a forma do mundo. Nós não podemos ceder às pressões do mundo e ficarmos parecidos com o mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós interagimos com o mundo e queremos influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Quantos jovens vão para a faculdade, vão para a universidade, e quando chegam na universidade, vira a cabeça? Nós conhecemos. Vão para a universidade e, em vez de influenciar, acaba sendo influenciado, perde a fé, perde os valores. Por quê? Porque foi conformado com o mundo, tomou a forma do mundo. E nós não podemos nos conformar. Nós somos uma geração de inconformados. Nós somos cristãos que, por conta da maturidade espiritual, não se conformam com o mundo. Está aí acontecendo essa guerra terrível na Ucrânia. E nós estamos inconformados. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos achar que isso é normal. Não podemos. Essa semana foi aprovado aqui em um país vizinho nosso, se eu não estou enganado, é a Colômbia, a aprovação do aborto até a 24ª semana. E eu vi ali mães comemorando. Irmãos, que loucura! Que loucura! As mães comemorando o direito de poder matar o filho que está no seu ventre. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Nós não podemos nos conformar com este mundo. Às vezes a gente assiste os telejornais, e eu tenho até parado de assistir telejornais, tenho parado, não, já parei mesmo, porque é tanta desgraça, tanta tragédia, e a gente vê às vezes um pai abusando de seus próprios filhos. Que loucura é essa? Nós não vamos nos conformar com este mundo. Quando nós olhamos, muitas vezes, o cenário político, histórico de nosso país, estou falando só de hoje, não, estou falando de 100 e tantos anos, é corrupção atrás de corrupção, é roubalheira atrás de roubalheira, de mensalão, de petrolão, de não sei o que lá. Olha, e a gente fica enojado com essas coisas, e a gente não pode se conformar. Por quê? Porque às vezes eu vejo o político roubando, e aí eu fico chateado com esse político ladrão, miserável, sem vergonha, mas daqui a pouco eu também me corrompo para levar uma vantagenzinha aqui, numa coisa aqui, outra colar, e aí esse câncer da corrupção que já dominou a nossa cultura, e a gente não pode se conformar com essas coisas. Não podemos nos conformar. O certo é certo e o errado é errado. E eu não vou me conformar. A ideia que o apóstolo Paulo está trazendo para nós, o sentimento, o apelo é: não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar, tomar a forma ou a forma deste mundo. E aí eu quero destacar 3 coisinhas aqui rapidamente. Primeiro, nós não podemos nos conformar com a sedução do mundo. Sedução do mundo. Porque este mundo vem com seus prazeres, com seus apelos. Você assiste uma série de TV, uma novela, um filme, o que for,
E por trás daquilo ali tem valores. Desconstrução e construção de valores. Então começa aquela cena tão bonita do pai, da mãe, dos filhos, aquele romantismo, tudo tão lindo. E aí você, essa série é diferente, que coisa boa. Aí você chama a família toda para assistir, inclusive suas crianças. Aí daqui a pouco, aquele pai já é um pedófilo, aquela mãe é uma prostituta, e aquele filho é um drogado, e aí quando vê, aqueles valores estão entrando na sua casa, na sua família. E a gente vai deixando essas coisas seduzirem a nossa mente. Os prazeres do mundo, os valores do mundo, vão entrando, as vantagens, as ideologias, e essas coisas vêm corrompendo a nossa vida cristã, e em vez de nos aprofundarmos na palavra, a gente gasta tempo com outras coisas. Você assiste um jornal, a notícia, ela vem completamente enviesada, de acordo com a preferência daquele jornal. As coisas estão complicadas, irmãos. Porque às vezes a gente assiste a televisão, a mídia, e ela só exalta. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo. A questão da homossexualidade. Todas as vezes que a mídia coloca a questão da homossexualidade, é só para exaltar. Só para dizer coisa boa. E isso você vai colocando valores na cabeça da gente. E todas as vezes que ela vai falar de família tradicional, ela fala para criticar. Então é para desconstruir valores. E se você fala de homossexualismo, não, homossexualismo não pode, porque é doença. Então é ofensivo você chamar esse assunto de homossexualismo. Mas e cristianismo? Então são questões assim que são colocadas às vezes para colocar a gente numa arapuca. E quando a gente é maduro na fé, a gente ainda consegue discernir essas coisas. Mas quando a gente é novinho, criança, adolescente, nossos filhos não conseguem. Aí daqui a pouco acha que isso é normal. E que o papai e a mamãe são careta. E que o pastor é muito careta. Esse pastor aí, careta, fundamentalista, quadrado. Não, irmãos. Nós não podemos nos conformar com o mundo e ceder à sedução do mundo. Não conformar com a sedução do mundo. Segundo lugar, não podemos nos conformar com o esquema deste mundo. O mundo jaz no maligno, o Senhor Jesus diz isso. O sistema do mundo é um sistema perverso, é um sistema maligno, é um sistema corrompido. E esse sistema mundano de valores invertidos, onde a desonestidade é exaltada, onde os honestos são ridicularizados e os desonestos são heróis. Esta inversão dos valores, do esquema deste mundo, com métodos onde os fins justificam os meios. Então a gente é seduzido todos os dias para este esquema do mundo. E o resultado deste esquema do mundo serão sempre resultados egoístas. É bom para mim. Se é bom para mim, tá bom. E os outros? Os outros que se explodam. Eu quero saber do meu lado, eu quero saber da minha vantagem, eu quero saber da minha felicidade, até porque eu tenho o direito de ser feliz. Quem falou que você tem direito de ser feliz? Você não tem direito de nada, nós não temos direito de nada. Nós temos que obedecer a Deus. Então nós não podemos nos conformar com o esquema deste mundo, nem com a sedução deste mundo. E em terceiro e último lugar, nós não podemos nos conformar com a aprovação do mundo. Preste atenção nisso aqui. Com a aprovação do mundo. Porque às vezes a gente se conforma ao mundo para receber elogios, para receber aprovação.
Às vezes a gente vai para as nossas redes sociais, e qual é a sua motivação para postar alguma coisa nas redes sociais? Qual a motivação? Às vezes a gente quer elogio, quer o like, ó, quantos likes. E às vezes eu abro mão de valores. No meu trabalho, na minha escola, não me exponho para não ser criticado, para ser legal. Eu quero ser legal, quero ser um cara legal. Nós não somos chamados para sermos legais. Nós somos chamados para sermos fiéis. É diferente. Nós somos chamados para sermos fiéis, obedientes e não legais. Então, não podemos nos conformar com a aprovação do mundo, esperando do mundo elogios. Se o mundo me elogiar, meus irmãos, eu tenho que ficar preocupado. É ou não é? Se o mundo me elogiar e dissesse, não, esse pastor Samuel aí é um pastor muito bom, é um cara legal. Esse mundo todo torto, me elogiar, eu preciso ficar preocupado. Porque significa que a minha mensagem não está confrontando o mundo, mas está conformada com o mundo. Se a minha mensagem é uma mensagem legal, alguma coisa está errada. A mensagem da palavra de Deus precisa nos confrontar, não precisa ser agressivo, não é isso. Não precisa ser agressivo, mal educado, não é isso. Mas precisa confrontar. A gente precisa ser confrontado com a palavra e não esperar a aprovação do mundo. Para a gente concluir, então, o texto diz, transformai-vos. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com a sedução, nem com o esquema e nem com a aprovação do mundo, mas, ao contrário, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. À luz do Evangelho, à luz de toda a explicação da teologia do Evangelho que Paulo desenvolveu dos capítulos 1 até o 11, ele diz assim, agora transforme o seu jeito de pensar. É isso, irmãos. Transformar o nosso jeito de pensar. Transformai-vos, olha o que está escrito aí no verso 2, pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. A nossa mente muda, o nosso jeito de pensar muda, a nossa cosmovisão muda, porque nós somos transformados pelo Evangelho na nossa vida. O poder do Evangelho faz a gente pensar diferente do mundo e não se conformar com o mundo. E aí ele diz que se nós nos transformarmos na renovação do nosso entendimento, nós vamos não apenas conhecer a vontade de Deus, mas nós vamos experimentar. Está escrito isso aí? Tá ou não está? É muito mais do que ouvir falar, é muito mais do que aprender teoricamente, é muito mais do que saber um conceito de vontade de Deus. Mas o que ele está dizendo aí é que nós vamos experimentar. E eu lhe pergunto, você está pronto para experimentar a vontade de Deus? E ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Jamais para a mente do mundo. A mente conformada com o mundo jamais vai achar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a mente transformada, renovada pelo Espírito, pelo poder do Evangelho, vai entender que esta vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E isso não apenas num conhecimento teórico, mas isso é experimentado na vida. Na vida. Aí eu lhe pergunto para a gente encerrar, você quer experimentar a vontade de Deus na sua vida? Você quer provar, experimentar, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Então, não
se conforme com o mundo, mas deixe que a sua mente, seu entendimento seja transformado cada dia pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus.